você falou uma coisa interessante aí, que sempre me interessei nesse tema de segurança pública, né? E já gravei vários vídeos aqui no canal, né? Abordando essa questão da segurança pública, né? Que é a democracia, o império da lei, a ditadura, né? O império do crime, né? O fascismo, né? Qualquer regime autoritário, né? O império do crime. E muitas pessoas veem direitos humanos, né? Como uma espécie, veem equivocadamente, né? Os direitos humanos como uma espécie de salvo-conduto para bandido, né? Hoje, até por conta desses programas de policiais, incutiram essa mentalidade na população, né? Então, você vê que essa cultura de extrema-direita, ela prolifera, ela aumenta muito com esses programas, né? De policiais, né? Que colocam o crime, né? O combate ao crime, né? E de uma maneira até muito violenta. Né? E aí, quando você vai estudar o assunto, você vê que os países que mais respeitam os direitos humanos são os que menos têm crime, né? Os países onde não tem tanta desigualdade social não tem nem delegacia, né? Ou seja, que a violência é muito mais ligada à desigualdade social, né? Que é o que você estava falando da sua luta, né? De classe, né? De combate, né? À desigualdade social, à concentração de renda. Mas eu te pergunto, fora essa questão aí dessa ideologia, desses programas policiais, aquele slogan bandido bom é bandido morto, ajudou a esse lado podre da polícia, esse lado corrupto da polícia que te assediou para você fazer parte dele? Ou da onde que se origina isso, né? Porque eu lembro que quem conta essas histórias fala da polícia mineira, né? Lá no Rio, que era chamada polícia mineira. Atualmente nós chamamos de milícia, né? Que é aquela coisa do servidor público, ao invés dele servir ao público, né? Ele acaba por transformar aquilo num negócio dele. Imagino que você esteja falando de corrupção, um pouco isso. A pessoa querer transformar a atividade dele como policial como um negócio dele. É mais ou menos por aí. Como é que você vê isso? Para você entender, né, essa questão, nós temos que nos voltar na história do Brasil, né? Embora exista esse slogan, né, que a nossa bandeira nunca será vermelha, né? Uhum. Quando você volta na história do extermínio das populações indígenas, a questão da escravidão, né, dos povos africanos. Então, o Brasil foi um país extremamente violento. A polícia, ela nasce, né, não para proteger as pessoas, ela nasce para proteger o Estado, já com a família real, né? E para proteger depois as propriedades, para caçar os escravos fugidos, né? Então, essa nossa Constituição histórica, marcada pela violência, pelo patriarcado, né? Pelo racismo, ela traz muita violência para as instituições do Estado. Cansei de ouvir, né? E nós também vivemos épocas de ditadura. Tivemos a ditadura de Getúlio e também tivemos a ditadura, né, pós-64. Foram épocas marcadas, né, por muita violência e que as instituições policiais elas foram usadas para reprimir aqueles que queriam a democracia. Já na época de Getúlio, na Segunda Guerra, né, quando os pracinhas brasileiros vão para a Europa para combater fascistas, no Brasil, em muitas delegacias, estavam pessoas presas, chamadas de anarquistas e fascistas. Então, as contradições que nós vivemos. Então, a história do Brasil é uma história de luta de classes, é uma história de
repressão da classe trabalhadora. É claro que, logo que eu entrei na polícia, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu jamais faria uma escolha pela violência, não é da minha índole, né? Então, eu fiz uma escolha pelas pessoas. Ouvi muitas vezes, né? Principalmente quando eu entrei, não existia delegacias de menores, né? Que protegessem adolescentes. Então, quando eu trabalhei nessa delegacia, que era de costumes, que eu vivenciava e convivia com essa questão dos menores, né, de rua, os moradores, as crianças na rua, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu da mobilização das crianças e dos adolescentes que viviam na rua. E eu ouvia muitas vezes, leva para sua casa. E eu sempre cobrava do Estado, que era a responsabilidade do Estado, resolver essa questão, né? Assim como é muito difícil ser policial, né? Num país que a legislação valoriza mais a propriedade do que a vida. Se você como advogado, né, você sabe que as penas dos crimes contra a propriedade são maiores do que aquelas dos crimes contra a vida. Então, aí a polícia acaba sendo mais patrimonialista do que pela defender o Estado capitalista e defender a propriedade privada, né? Mais do que a própria vida das pessoas. Mais do que a própria vida. Então, é muito cedo, e isso é muito interessante, né? Porque é uma coisa que voltou muito nesses últimos anos, né? Nesse último governo, essa questão de você ser chamado de comunista, né? Mas na Polícia Civil, nos plantões, quando eu conversava com meus colegas, que eu ia fazer um café de madrugada, eles falavam assim, hoje a gente vai tomar um café vermelho, né? Me identificando com o comunismo, né? Uhum. E essa questão dos direitos humanos, os direitos humanos já foram revolucionários. Só que chegou uma época da humanidade que isso ficou, avançou-se nos direitos, né? E eles deixaram de ser revolucionários. Só que agora, muitas vezes, quando eu vejo essa questão da defesa de direitos, eu tenho um caráter revolucionário, de novo, né? Nessa luta por direitos. E é muito interessante, porque, como formadora, às vezes que eu falo da Constituição e que eu vejo que as pessoas... Porque não foi por acaso que se criou, né? Essa história do que bandido bom é bandido morto, e você está esquecendo de uma parte que talvez você não conheça, que é enterrado em pé para não ocupar espaço. Né? Então, a perversidade que existe na formação do Estado brasileiro, ela é uma perversidade grande. E aí a polícia é um instrumento, né, de classe para reprimir o avanço da classe trabalhadora, né, na conquista dos seus direitos. Então, o poder de polícia é o poder de calar, é o poder de você sabe com quem você está falando, né? É o poder de desqualificar o trabalhador. E eu, muito cedo, eu comecei a dizer que, no lugar de poder de polícia, eu vi um dever de polícia, que era o dever de respeitar as leis, né? Respeitar a Constituição. E eu fui... Muito cedo eu parei de ser convidada para as festas podres, né? Vamos dizer assim. E eu dizia aos meus colegas, olha, eu tenho o maior respeito por vocês, mas violência não façam próximo a mim. Corrupção eu não quero tomar conhecimento, porque eu não vou me omitir, mas eu entendo que eu tenho um grande respeito dos meus pares, porque o Estado também é assim. Ele usa o trabalhador policial, que ele é descaracterizado, né, na sua essência de trabalhador, dizendo que ele é um herói, que ele tem que resolver as coisas, que ele é chamado para resolver. Herói, ele não reivindica salário, ele não reivindica jornada de trabalho, condições de trabalho.
O herói, ele é sobre, né, humano, ele está além. E quando eu chamava os meus colegas, né, para essa essência de classe, que eles eram trabalhadores e deviam respeitar os outros trabalhadores, isso foi, acho que quando você assume a sua identidade, né, fica mais tranquilo. Houve uma época que eu recebi muitas ameaças, né, inclusive ameaças de morte, né, que me ligavam ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa resistência ao Partido dos Trabalhadores, né, como isso se construiu, né, essa rejeição ao partido, porque o Partido dos Trabalhadores é uma experiência única no mundo, que ele, quando veio a redemocratização, os setores progressistas do Brasil, então, agrário, religioso, trabalhadores, políticos ligados à esquerda, né, do próprio Partido Comunista, se uniu para formar esse partido, né, esse Partido dos Trabalhadores. Como a gente vive numa sociedade de classe, isso trouxe muito temor, né? E foi muito engraçado, porque chegou uma época que eu bati a porta da esquerda, né? Eu, como escrivã, como policial, é isso que você falou. Quem é que pauta a segurança pública? Como a Polícia Civil tinha sido usada na ditadura como agente de repressão, os DOPs, porque a polícia militar ela tem uma vivência, mas as polícias civis elas conhecem a cidade. Nós tínhamos delegacia nos bairros. Então, quando a repressão chegou, né, dentro da Polícia Civil, que a instituição Polícia Civil começou a ser usada na ditadura, foi terrível, e isso criou, né, de nós, com o povo, e de nós também com os políticos, essa rejeição à polícia. Então, quando eu bati na porta da esquerda, né, quando eu bati na porta do Partido dos Trabalhadores e disse: eu estou sendo ameaçada por defender os direitos humanos, eles me olharam de uma forma muito estranha também. Quando eu bati na porta da universidade, né, que eu comecei meu curso superior em Minas e terminei aqui no Espírito Santo, que eu comecei a falar de segurança, eu dizia, as universidades têm uma dívida enorme com a população no que tange a segurança pública. Porque quem é que pauta isso? Quando que a população é chamada? Né? Porque a segurança pública é muito mais do que polícia. É iluminação pública, é o Estado nas periferias, com boas escolas, com esporte, é saúde, é alimentação. Então, isso, segurança pública é muito mais do que repressão policial. O que acontece com as leis brasileiras? Então, a gente também tem que visitar a história, a questão da lei de drogas, né? Como essa lei foi sendo estruturada para ser voltada para prender pobres. Quando eu entrei na polícia, existia a vadiagem, né, como uma possibilidade de você levar os pobres para a cadeia. Então, se você não tem carteira assinada... Até o Djavan foi preso por vadiagem na ditadura militar. Então, é uma lei da contravenção penal, né? Mas que possibilitava os... Você lembra desse fato? Lembro, já vi a fotinha dele, inclusive. Mas veja bem, então, você tem uma lei que, se a pessoa não tem carteira assinada, ela pode ser presa, ela pode ser levada para a delegacia. E aí, nos eventos culturais, por exemplo, a polícia era usada... Eu vou dar um exemplo não tão antigo assim, né? Mas do carnaval fora de época, né? Era um terror. Eu era uma escrivã plantonista e, assim, tentava-se fazer uma limpeza na cidade, né?
tirando os pobres de onde seria aquele carnaval fora de época, que era em Camburi, né? Afastando as pessoas pobres dali, para que os ricos pudessem usar seus camarotes, usufruir o carnaval usar tranquilamente. Suas drogas, suas bebidas, sem que ninguém os incomodasse. Né? Sem que fosse importunado pela pobreza. Pela pobreza, porque eles não querem ver a pobreza.